Minha esposa é viciada em academia. E isso está arruinando nosso casamento. Postagem original em 1º de fevereiro de 2024. Minha esposa tem 30 anos e sempre fez exercícios e esteve em forma. Mas ultimamente sinto que isso está se tornando excessivo. Ela costumava malhar regularmente em uma academia quando estava na faculdade. Em algum momento ela parou de ir à academia, acho que por causa de sua agenda atarefada, e preferiu malhar em casa ou correr ao ar livre. Cerca de 18 meses atrás ela anunciou que voltaria a frequentar uma academia, já que ela conseguiu um emprego onde ela teria mais tempo para isso. Começou normal, mas aos poucos foi se tornando mais e mais frequente. A princípio, ela se inscreveu para aulas no fim de semana, ambos os dias. Depois, começou a ir à academia todos os dias, e passou a ser de manhã antes do trabalho, e depois novamente mais tarde à noite. Principalmente se ela está estressada, ou passa por algum tipo de crise existencial, e até mesmo se temos uma discussão, ela corre para a academia. Agora ela está grávida de 4 meses. Estou meio surpreso que tivemos tempo de fazer um filho. Eu entendo que é seguro para ela malhar, especialmente porque ela já tinha o hábito de fazer isso antes de engravidar, mas a intensidade não está diminuindo. Se ela perde uma de suas sessões normais de ginástica, ela fica tão irritada como uma viciada que não está conseguindo sua dose. É simplesmente bizarro. Realmente um caso de excesso de uma coisa que deveria ser boa. Claro que ela fica chateada quando eu digo que sinto que isso está se tornando uma obsessão doentia e que sinto falta de passar mais tempo com ela porque ela está sempre na academia. Lá, ela tem todos esses amigos e todo esse círculo de pessoas com quem ela parece preferir passar mais tempo do que comigo. E por que não malhamos juntos na mesma academia? Porque ela diz que a academia é o tempo dela. Não se trata de eu me sentir inseguro porque ela está em ótima forma física e eu sou um preguiçoso gordo. Eu me exercito e estou em forma. Meu trabalho realmente exige que eu me mantenha em forma. Então, não posso me descuidar se quiser continuar nele. Sinto genuinamente que os hábitos dela são prejudiciais. Ela está se exercitando demais, o que é um problema. Mas pior do que isso, sinto que isso está se tornando uma forma de escapar de tudo o que acontece na vida dela. Ela nunca resolve realmente os problemas que surgem na vida. Ela simplesmente corre para a academia para obter algum tipo de alívio de humor. E depois disso, é só isso. Ela também nunca consegue fazer nada de prático. E como ela poderia se passa tanto tempo fora? Chegou ao ponto em que eu tenho que fazer todas as tarefas domésticas e se a comida precisa ser preparada, sou eu quem vai ter que fazer. Não espero que ela faça tudo sozinha, mas deveria ser pelo menos um esforço compartilhado. Pessoas que conhecemos até comentaram sobre isso comigo. Elas disseram coisas sobre como ela parece diferente, como ela com certeza vai muito à academia, e muitos de seus amigos e familiares mal a veem mais. Alguns até sugeriram que ela está tendo um caso com alguém de lá. Por favor, me digam que isso não parece normal para você, porque ela insiste que isso é perfeitamente normal. Atualização em 11 de fevereiro de 2024. Postei há pouco tempo sobre o vício da minha esposa na academia. Uma compulsão, por assim dizer. Ela passa a maior parte do tempo livre lá. Ela costuma ir 2 vezes por dia, e às vezes até 3 vezes se brigamos à noite, e ela precisa sair correndo em vez de realmente falar comigo. Ela não me deixa ir à academia dela e se recusa a ir à minha. A academia dela é o lugar dela, a minha academia é o meu lugar. E é assim que tem que ser, de acordo com ela. Eu adoraria que ela fosse comigo. Eu a convidei várias vezes. Ela está com cerca de 18 semanas de gravidez agora. Este é nosso primeiro bebê. Ela malhava como uma louca antes da gravidez e continua malhando pesado até agora. Eu realmente não achava que ela estava me traindo. As pessoas sugeriram isso na última conversa e eu ri. Dá pra ver que ela está realmente malhando, pois ela está em ótima forma. Então, obviamente, ela está indo lá para se exercitar. Eu me sentia muito confiante em relação à questão da traição
E quando postei há 9 dias, nem estava considerando essa possibilidade. Tenho vergonha de admitir que, depois de ler muitos comentários no meu último post, pensei que talvez estivesse confiante demais sobre a fidelidade dela. Ela geralmente sempre tem o telefone com ela, mas o deixou no balcão da cozinha e, por mais idiota que eu me sentisse, decidi dar uma olhada rápida nas mensagens dela. Ela estava conversando por mensagem com um cara, reconheci o nome. O mesmo nome de um cara da academia que ela costuma mencionar muito. Ela é amiga de muitas pessoas de lá, e até foi a um dos casamentos deles no outono passado. Não fiquei muito preocupado até começar a ler as mensagens. Nunca quis saber como eram as partes íntimas do cara, mas agora sei. Ela só saiu da sala por apenas 1 ou 2 minutos, então eu tive que rolar rápido. Eu estava furioso. Perguntei a ela sobre que raios era aquela conversa. Ela começou a gritar comigo por bisbilhotar seu telefone. Eu disse que ela estava agindo de forma estranha e que a obsessão dela estava realmente me incomodando, então eu decidi olhar. E fiquei envergonhado por ter feito isso. Mas pensei que não encontraria nada. E ela apenas respondeu: "Não é nada." Para mim parecia que ela estava enfatizando muito este nada. Eu queria saber se ela estava transando com ele. E por quanto tempo. Ela continuou dizendo: "Não." Saí de casa porque estava muito furioso, mas não antes de jogar o telefone dela no chão e quebrá-lo. Ela estava me xingando de todos os tipos de nomes por quebrar o telefone dela. Ela me bateu nas costas o mais forte que pôde. Eu saí e fui para a casa do meu irmão. Meu irmão e minha cunhada ficaram chocados. Embora minha cunhada fosse uma das que mais falava sobre a obsessão estranha da minha esposa pela academia, e sempre comentava isso comigo. Fui para casa. Ela estava na cama chorando. Obviamente, ela não podia me ligar ou ligar para mais ninguém. Ela estava exagerando. Não sabia se você voltaria para casa. Levei o telefone dela para consertar hoje à noite. Ela não merece, mas ainda me sinto um babaca quebrando o telefone dela. Ainda não sei até onde isso vai. Ela não admite nada além do que eu vi. Foi uma troca de mensagens, fotos e vídeos de natureza sexualmente explícita, que já é ruim o suficiente? Ou algo mais? Estou convencido de que foi muito mais. Mas ela se recusa a entregar o celular e agora está tentando agir como se eu fosse um monstro terrível, só porque quebrei o telefone dela. Não foi meu momento de maior orgulho, mas honestamente, eu queria jogá-la no chão depois que ela me deu um soco. Eu nunca e jamais tocaria nela desse jeito. Atualização em 12 de fevereiro de 2024. Minha esposa admitiu ter um caso. Hoje minha esposa me pediu para ficar em casa, longe do trabalho, para que pudéssemos conversar. Ela ficou deitada na cama o dia todo ontem, tentando me fazer sentir pena dela, mas eu não dei a mínima atenção a ela e acabei saindo de casa para ir à festa do Super Bowl da minha família. Eu não estava a fim de ir, mas não ia ficar em casa com ela. Realmente a incomodou que eu tenha saído, porque ela ficava me mandando mensagens de texto do tipo: "Quem simplesmente vai embora assim, quando algo assim está acontecendo? Quem é tão frio e insensível que simplesmente sai para ir a uma festa?" Fiquei em casa hoje para falar com ela. Ela estava derretendo em lágrimas e disse que está muito arrependida. Segundo ela, ir à academia 2 vezes por dia é porque ela realmente gosta de ir lá. É onde estão as amigas dela, e a faz se sentir bem e é divertido. Ela conheceu um cara lá, e ele começou a flertar com ela. Todo mundo gosta dele. Ele é um dos caras mais populares de lá. Eu não sabia que havia pessoas populares em academias. Ela admitiu que flertou de volta, mas disse que não tinha intenção de levar isso a sério. No começo ela não retribuiu muito, mas ele a fazia sentir aquele friozinho na barriga. E ela acabou flertando sem pensar. Ela disse que era como ter uma queda por alguém quando era mais jovem, na época da escola. Eles começaram a trocar mensagens. No início era apenas algo amigável, nada sexual durante vários meses, mas ela se sentia animada toda vez que recebia uma mensagem dele. Ela estava realmente atraída por ele, mas deixou claro que era casada e que nunca poderia haver nada entre eles. Segundo ela,
Ele continuou flertando com ela mesmo assim e disse claro, não cruzaremos a linha. Mas eles acabaram cruzando. Ela disse que tentou resistir por um tempo, mas então, um dia eles se beijaram. Ela admitiu ter gostado, mas também sentiu que era errado. Apesar de eu achar que ela não deveria ter se sentido tão mal assim, porque dormiu com ele mais tarde naquela noite, pela primeira vez. Ela descreveu como se apaixonar por alguém pela primeira vez. Tudo o que ela conseguia pensar era sobre ele. Querem saber se ela está apaixonada por ele? Ela diz que não sabe. Perguntei se o bebê era meu. Ela acha que sim, mas há uma pequena chance de ser dele. Ele sempre usa camisinha para que ela não pense que é o bebê dele. Mas eles estavam dormindo juntos na época em que ela engravidou. Ela diz que me ama, mas não consegue evitar que exista uma faísca enorme entre os dois. Ela não sabe se o ama. Ela não sabe se o bebê é meu. Ela não sabe por que fez isso. Ela não sabe o que acha que devemos fazer. E o prego no caixão foi quando ela disse: "Você realmente não me deixaria se o bebê não fosse seu, não é?" Ela teve a coragem de me perguntar isso. Eu disse a ela que é claro que a deixaria, e que não criaria o filho de outro homem. Ela pareceu ficar chocada, e disse sério? Com tudo o que temos e toda a nossa história, você nem consideraria isso? Eu disse a ela que não, que nunca consideraria isso. Ela não podia estar falando sério. Ela concordou em fazer um teste de DNA. Concordou entre lágrimas, como se eu devesse sentir pena dela sobre isso? Não sei quem é essa mulher. Ela estava chorando o tempo todo, mas não eram lágrimas de uma pessoa envergonhada ou arrependida. Eram lágrimas por ela mesma, e tinham a intenção de tentar me fazer sentir mal. Sentir mal por quê? Porque seu coração aparentemente está dividido. Informações adicionais e comentários relevantes. Ela arruinou minha vida e agora eu me sinto entorpecido. Eu mal sinto alguma coisa no momento. Ter um caso já seria ruim o suficiente, mas ela não poderia ter parado quando descobriu que estava grávida. Pelo menos eu poderia ter saído dessa se não fosse pela gravidez. Talvez eu ainda possa, mas só saberei com certeza depois de obter alguns resultados dos testes. Ela está quase certa de que o bebê é meu. Então, eu vou ter que lidar com ela para sempre. Meu filho vai crescer com pais divorciados. A mãe dele vai ser a ciclista da academia. Talvez ela até vá viver perto da família dela e leve meu filho com ela. Ah, mas então, ela não poderia estar perto do cara que lhe causa frio na barriga e que transa com ela nos vestiários da academia. A emoção, a empolgação, como eu posso culpá-la? Ela arruinou a paternidade para mim, seja este meu filho ou não. Se por acaso este não for meu bebê e eu for capaz de me libertar completamente, como não vou pensar nisso um dia quando começar uma nova família? Eu estava tão feliz por ter este bebê com ela. Eu estava realmente animado, mesmo que não tivéssemos planejado isso agora. Nós já escolhemos nomes. Eu estive presente para tudo e agora ela faz isso comigo. Não só comigo, mas com esta pobre criança, independentemente de quem seja seu pai. Ela está dizendo: eu nunca mais vou voltar para a academia. Eu nunca mais vou falar com ele. Mas ela não consegue dizer se está apaixonada por ele ou não? Que tipo de idiota ela pensa que eu sou? Eu acredito que ela ainda pensa que há uma chance de eu aceitar criar o filho de outro homem com ela. Ela não me leva a sério quando digo que não há a menor possibilidade de eu fazer isso. Ela é dependente de mim. Provavelmente ela não me deixaria se eu engravidasse outra pessoa e quisesse que ela fosse a mãe. Eu sei que isso soa terrível, e é algo que eu nunca faria, mas sinto que ela ficaria brava e procuraria alguém para se vingar. Mas provavelmente teria medo de realmente me deixar. Eu não me sinto da mesma forma sobre deixá-la, mas estou triste. Não quero que essa seja a nossa realidade. Eu nem posso dizer que a odeio completamente ainda. Mas eu não vou criar o filho de outro homem. Se ela se sente tão forte por causa daquele cara e ele é tão maravilhoso, então vá ficar com ele e deixe os outros em paz. Ela estava praticamente de joelhos ontem dizendo: não vou voltar para a academia. Nunca mais vou entrar em contato com ele.
Sinto que isso não combina muito com o fato de que ela nem sabe se está apaixonada por ele ou não. Ela obviamente ainda tem sentimentos muito fortes por ele, que provavelmente vêm mais de entre as pernas do que do coração, mas não importa muito para mim. Acho que ela depende de mim de certa forma. Para a estabilidade ou conforto, talvez, pois estamos juntos desde que ela tinha 20 anos, então eu acho que sou apenas uma pessoa familiar. Ela tem suas amigas de academia, mas fora isso, ela não tem família ou amigos. Ela ganha um bom dinheiro, mas eu ganho mais e todos os nossos benefícios são graças a mim. Mesmo com seu bom salário, seria difícil para ela sobreviver sozinha como mãe solteira com todas as despesas diárias de vida, ou pelo menos viver no nível que ela gosta e está acostumada. Hoje ela chorou a noite toda sobre como ela arruinou sua vida. Ela parecia sincera, como se a realidade estivesse batendo nela, mas eu não dei a mínima atenção. Eu apenas fingi que ela não estava lá. Eu perguntei se ela faria um exame de sangue para o teste de paternidade. Pedi para ela, por favor, não me causar mais dor mantendo-me em dúvida sobre isso por meses. Ela disse que não quer fazer o teste. Atualização em 22 de fevereiro de 2024. Minha esposa está se mudando com seu amante, porque eles estão apaixonados. Minha vida foi reduzida a um programa de auditório diurno de baixa qualidade. A mulher que um dia foi minha esposa, e que eu considerava uma mulher de classe, se transformou em um completo saco de lixo. Hoje ela anunciou que vai morar com seu amante. Ela está grávida e pode ser filho dele ou pode ser meu. E ela está envergonhada demais para fazer um exame de sangue para um teste de paternidade. Ela passou cerca de uma semana tentando chamar minha atenção, tentando fazer com que eu conversasse com ela, tentando me fazer implorar para que ela fosse minha, mas eu não cedi. E tenho ignorado-a em grande parte. E quando precisamos conversar, mantenho as conversas bem curtas. Temos vivido juntos todo esse tempo, mas agora estou em um quarto separado e fazendo tudo de forma independente dela em todos os aspectos. Então o beicinho dela e as tentativas de me fazer prestar atenção nela e dar-lhe uma estrela dourada, por ela não ir à academia por 5 dias seguidos, não funcionou. Hoje ela me mandou uma mensagem dizendo que vai morar com ele. De alguma forma ainda me importo com essa pessoa. Mas já me encontrei com um advogado. Posso me importar com ela como ser humano e possível mãe do meu filho sem ser casado com ela. Ainda assim, doeu ouvi-la dizer que ficaria com ele. Disse a ela que não era uma atitude inteligente sair de casa. Eu até disse que ela provavelmente deveria procurar um advogado. Ela não se importa com nada que eu tenha a dizer. Não acho que ela precise morar com ninguém. Na verdade, me sinto mal por ela não poder ficar sozinha. Perguntei se ele realmente sabia que ela estava grávida e queria saber que história ela estava contando para ele esse tempo todo. Ela disse que ele sabe e não se importa se é meu bebê. Ele a ama e quer ficar com ela. É bizarro. Esse cara não consegue encontrar mais ninguém? Alguém que não seja uma mulher casada e grávida? Por que você faria isso? Não faz sentido para mim. Ele é um canalha. Mas é um canalha bonito que aparentemente tem um emprego remunerado e é dono de sua própria casa. Então você não pode me dizer que minha esposa casada e grávida é sua única opção aqui. Eu simplesmente não consigo imaginar ser um cara solteiro assim e querer aturar essa bagagem quando eu poderia ter outras opções. E se esse bebê realmente for meu, o que vai acontecer? Ele vai viver com minha esposa e esse covarde 50% do tempo? Eu não sei como minha vida se transformou nessa bagunça. E ela acha que é constrangedor ter que fazer um exame de sangue. Atualização em 29 de fevereiro de 2024. Minha esposa concordou em fazer um teste de paternidade. Minha esposa se mudou no último final de semana e foi morar com seu amante. Ela não levou quase nada. A maioria das coisas dela ficou em nossa casa. Ainda tenho a sensação de que ela estava apenas esperando que eu implorasse para ela voltar para casa, mas não entrei em contato com ela depois que ela foi embora. Foi uma mistura estranha de alívio, raiva e tristeza. Acho que não comi nada até ontem à noite, simplesmente não sentia fome.
Bebi um pouco demais. Mas estou bem. Nesta manhã ela me mandou uma mensagem dizendo que seu amante quer fazer um teste de DNA. Então ela vai fazer. Olha só, não importava quando eu queria um, mas agora que ele pediu, ela de repente acha que é uma ótima ideia. Ela perguntou se eu queria enviar uma amostra, porque seria mais barato ter 2 pais testados como parte de um pacote. Eu nem me importo com o custo neste momento, eu só quero uma resposta. Não preciso vê-los ou interagir com eles. Só preciso marcar minha própria consulta com o laboratório para tirar uma amostra na minha bochecha. Então, neste sábado, farei isso, e devemos ter os resultados em uma semana. Aceitarei o que puder neste momento porque é melhor do que ela prolongar isso por mais 20 semanas. Então é isso. Estou bem, vou trabalhar todos os dias para tentar manter uma normalidade. Só que me sinto como se estivesse preso no limbo. Sinto falta dela. Honestamente, odeio que ela esteja lá com ele. Isso me deixa doente. Parte de mim quer implorar para ela voltar para casa. Vai ser ainda pior se eu descobrir que bebê é meu e ela está lá com ele. A menos que ele a abandone ao saber do resultado. Mas eu não vou implorar. Não vou jogar nenhum desses jogos com ela. Atualização em 15 de março de 2024. Sobre o caso e a gravidez da minha esposa. Minha esposa tem tido um caso com um cara que conheceu na academia há pelo menos quase um ano. Agora ela está com cerca de 22 semanas de gravidez. Ela estava com 17 semanas quando descobri que ela estava me traindo. Ela afirmou que tinha certeza de que eu era o pai. Mas se recusou a fazer um teste de paternidade para me tranquilizar. Recentemente fizemos um teste de paternidade, a pedido do parceiro dela, e ele prova que o bebê é meu. Tem sido uma mistura de emoções para mim, com altos e baixos. Originalmente pensei que só queria terminar completamente com ela, e não ter nenhum vínculo vitalício na forma de um ser humano, que compartilhamos. Mas fiquei meio feliz e aliviado quando recebi os resultados. Eu já tinha em mente que seria pai por meses antes de descobrir que ela estava me traindo. Às vezes tenho momentos em que não consigo acreditar que esta é a minha vida, que esta é a situação em que meu filho nascerá, e eu a odeio por isso. Ela ainda mora com ele. Todos os seus pertences ainda estão aqui em nossa casa. Eu me recuso a fazer o trabalho de embalar tudo para ela. Ela não parece preocupada em levar nada, além do essencial. Depois que recebemos a notícia de que sou o pai do bebê, ela me mandou uma mensagem dizendo que está feliz por eu ser o pai, e que sabe que serei um ótimo pai. Ela estava me mandando mensagens com novas ideias de nomes para o bebê ontem à noite. Ela tentou me ligar, mas eu sempre ignoro as suas ligações. Só falo com ela por mensagem. Esta manhã ela perguntou se poderia passar e pegar algumas coisas. Eu disse que estava tudo bem, pois meu advogado me aconselhou a não impedir sua entrada em casa. Mas eu disse que era melhor ele não vir com ela. Então quem aparece com ela? O namorado canalha. Ele entra na casa atrás dela como se não fosse grande coisa. Ela correu escada acima para pegar as coisas que queria, e ele e eu ficamos parados ali na sala de estar. Ele me disse que não era culpa dela que ele estivesse lá, que ela havia dito que eu não queria que ele a acompanhasse, mas ele a forçou. Ele queria falar comigo, para me dizer que entende como devo estar me sentindo. Não, você não entende. Ele me disse que sabe que eu provavelmente não acredito nele, mas ele realmente a ama, e sabia que provavelmente não era o pai do bebê. Ele aceita, e então tenta me garantir que não tentará tomar meu lugar com o bebê, e espera que possamos nos dar bem, já que nós dois estaremos na vida dela agora. Ele promete que ela está bem, que está cuidando dela. Eu disse a ele que não conseguia imaginar o que ele queria, com uma mulher grávida que está tendo um filho de outro homem, que eu achava isso estranho. Então eu disse a ele que se ele não saísse da minha casa, eu daria um soco nele. Eu subi as escadas e ela estava tentando encontrar suas coisas no banheiro. Eu fiquei bravo, perguntei por que ela o trouxe junto, e disse a ela que eu acho muito estranho que ele ainda queira ficar com ela, agora que ele sabe que não tem nada a ver com esse bebê, e que eu me recuso a deixá-lo ter qualquer coisa a ver com meu filho.
Ela disse que ele a convenceu a vir junto e que ela sente muito, e nunca quis que nada disso acontecesse, mas ela está apaixonada por ele agora. Supostamente, ele é o que ela, de 30 anos, estava procurando. Não eu. Ela está montando um quarto para o bebê na casa dele e eu posso montar um na minha casa. E que ela não tem intenção de tentar obter a custódia total ou algo assim. Ela não quer me impedir de me envolver na vida do meu filho. Que generosa da parte dela. Ela voltou para baixo e eu a segui. E ele ainda estava parado lá na sala de estar e eu simplesmente fui até ele e dei-lhe um soco. Ele cambaleou para trás e caiu em uma mesa. Ela gritou: "Que porra é essa?" E correu até ele. Eu nem me importei neste momento. Como se ele fosse chamar a polícia. Ele mereceu e não teria acontecido se ele tivesse ido embora, como eu mandei. Horas depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que sentia muito pelo que aconteceu hoje. E que o dito cujo realmente queria me dizer o que disse. E ele é um cara legal, que se importa com ela, e me respeita. PQP? Ele me respeita? Ele estava transando com minha esposa no vestiário da academia. Eu fiquei tipo, você não pode estar falando sério. Ela disse, tudo bem. Estou tentando ter uma conversa madura sobre isso. Não posso evitar que nos apaixonamos. Acredite ou não, não estou tentando te machucar e quero que tudo seja amigável. Esse cara roubou minha esposa e está roubando meu filho também. Claro que eu sou o pai de verdade, mas agora, eles estão montando um quarto juntos na casa dele. Eu tentei não sentir ciúmes ou tristeza. Eu tentei manter o pensamento de que ele é o lixeiro que pegou meu lixo. Às vezes eu me sinto assim, mas a verdade é que eu a amava, e ainda a amo. Eu não quero continuar casado com ela apenas por princípio, mas isso é devastador para mim. Atualização em 10 de abril de 2024. Mais uma parcela da implosão que é meu casamento. Minha esposa está basicamente com 26 semanas de gravidez agora. Na verdade, não houve muito drama com ela e seu parceiro. Eu estava fora por um longo fim de semana desde a semana passada, e foi bom ficar longe de casa por um tempo. A única coisa realmente irritante que aconteceu foi que eu disse a ela que eu estaria na sala de parto, não ele. Depois de tudo o que ela fez, ela me deve pelo menos isso. O bebê não é dele. Ele não tem o direito ou razão de estar lá. Eu não serei o único a ficar esperando do lado de fora quando meu filho nascer. Ela disse que sim, que concordava e que nunca planejou tê-lo lá junto dela. Perguntei se ela tinha dito isso a ele, e ela disse que ainda não. Eu disse a ela para dizer que ele não participaria disso. Bem, ela disse a ele, e aparentemente ele não gostou, e começou a tentar convencê-la do porquê ele deveria estar lá. A próxima coisa que sei é que ela está me dizendo que ele realmente quer estar presente, e já que é ela quem vai dar à luz, então ela pode decidir quem ela quer do seu lado. Suponho que ele começará a fazer sugestões de nomes em breve também, e tentará anular os nomes que escolhemos há anos para nossos futuros filhos. Nós conversamos um pouco e ela me disse que posso ficar com a nossa casa e o cachorro no nosso divórcio. Eu pedi para que vendêssemos a casa e dividíssemos o lucro. Eu já coloquei isso na papelada. Não vou comprar a parte dela da casa. Uma casa na qual eu fiz todos os pagamentos. Tenho um crédito muito melhor que o dela e menos dívidas. Comprometi-me bastante porque ela gostava dessa casa. Prefiro conseguir meu próprio lugar, baseado apenas no que eu quero, sem lembranças dela. E já não havia a menor chance dela ficar com o cachorro. Eu tinha provas de que eu era o dono dele. Então ela realmente não teria muita chance de um tribunal lhe conceder o cachorro. Foi a única coisa que disse ao meu advogado que queria acima de tudo, exceto por qualquer questão de custódia envolvendo meu filho. Honestamente, o amante dela pode ficar com ela, mas ele nunca, jamais terá meu cachorro. Sem mencionar que meu cachorro é 100 vezes mais leal do que minha esposa, e alguns até diriam que é mais bonito também. Então, com a ideia de que não vou morar nesta casa por muito mais tempo depois que o bebê nascer, se tudo ocorrer rápido, decidi que ainda vou preparar um quarto para meu filho aqui mesmo, caso alguém queira tentar me acusar de não estar investindo ou me preparando para a paternidade. Estou tentando olhar para os aspectos positivos.
Não importa quais cores ela gosta ou quais temas. Posso fazer o que eu quiser. Honestamente, estamos juntos há tanto tempo. E vivemos juntos durante a maior parte de nossas vidas adultas. É bom não morar com alguém, mas meio solitário também. Tenho amigos e família, mas é difícil sentir vontade de sair com as pessoas com muita frequência. Eles sempre me perguntam sobre tudo o que está acontecendo, e é como se eu estivesse cansado de ser o assunto principal da conversa. Consegui uma promoção no trabalho, o que teria sido melhor financeiramente se tivesse acontecido depois do divórcio. Mas aceito o que vier. Sinto que estou vivendo neste limbo agora, e muito do que faço é sempre enquadrado em torno de como isso vai me afetar no divórcio. Admito que às vezes dou uma espiada nas suas redes sociais. Acho que espero vê-lo sofrer um acidente de moto ou algo assim, agora que o tempo está mais agradável. Ainda não aconteceu, mas ele está começando uma nova empresa e quando ela estiver funcionando, posso fazer com que todos os meus amigos e familiares deixem avaliações de uma estrela em todos os lugares. Tenho que encontrar maneiras de me divertir um pouco. Desculpe por não responder a muitas mensagens ou comentários. Às vezes eu só dou umas grandes pausas de olhar o Reddit, já que pode ser deprimente pra caramba. Editando para adicionar algo que esqueci. Ela disse à família que nos separamos e que agora ela está com outro cara. A irmã dela entrou em contato comigo para dizer o quanto ela sentia muito, que a irmã dela é uma idiota, e esse tipo de coisa. Ela me disse que minha esposa estava reclamando do parceiro dela. Ela acha que o sexo acaba quando ele termina, e aparentemente ele é muito egoísta em relação a isso. Ele não faz pequenas coisas extras para ela, das quais ela está acostumada a me ver fazer, como limpar a neve do carro dela de manhã e aquecê-lo, ou se oferecer para fazer comida para ela depois de um longo dia. Ele não fala a linguagem do amor dela e sai muito com os amigos. Fiquei muito feliz em ouvir isso. Ela está secretamente infeliz e acho isso absolutamente delicioso. Atualização em 19 de maio de 2024. Ainda estou vivo. Estou postando aqui principalmente porque várias pessoas entraram em contato comigo e estavam preocupadas que eu tivesse tirado minha própria vida. Não estou à beira de acabar com minha vida. Acho que estou melhor do que estava, desde que tudo isso começou. Então, o nosso bebê deve nascer em menos de 10 semanas. Estamos na reta final agora. Não me sinto preparado de forma alguma. Todas essas outras coisas têm sido tão perturbadoras. Comecei a preparar um quarto. Ainda não está pronto, mas já terminei o piso e pintei as paredes. Minha ex-esposa ficou impressionada com o esquema de cores e móveis que escolhi. Ela ainda não é legalmente minha ex-esposa, mas comecei a chamá-la assim. Isso meio que facilita. Também arrumei um monte de coisas dela. Originalmente recusei-me a gastar meu tempo arrumando suas coisas, mas dane-se, e comecei a arrumar. Estou no ponto em que será mais fácil não ver todas as coisas dela por aqui. Nem sei por que deixei por tanto tempo. Ela veio buscar algumas das caixas que eu empacotei, ela veio sozinha. As coisas estavam tranquilas entre nós. Carreguei as coisas no carro dela. Não discutimos. Em um momento, ela começou a chorar e disse que estragou tudo. Eu concordei que ela realmente havia estragado tudo, mas não adiantaria falar sobre isso agora. Ela destruiu nosso casamento e agora ela tem o idiota bombado em casa para quem voltar. Então, quem se importa? Ela me disse, eu sei, mas não é a mesma coisa. Eu respondi que nada foi o mesmo desde que ela decidiu transar com ele pela primeira vez. Supostamente ele vai permitir que eu esteja na sala de parto quando meu bebê nascer. Eu nem discuti quando ela disse isso daquele jeito, mas por dentro, eu estava fervendo com a ideia dele me deixar estar lá para o nascimento do meu filho. Ela disse que depois de conversar ele concordou que não seria realmente certo me proibir de estar lá. Vou aceitar o que puder se isso significar estar presente para o nascimento do meu filho. Vou tentar simplesmente ignorá-lo por enquanto. Ela estava agindo toda doce e mentindo sobre: eu realmente quero você lá. Eu realmente preciso de você comigo. Eu sei que mentalmente não estou em condições de ser tão frio com ela quando ela começa a agir dessa forma.
Estou tentando ser indiferente mais do que qualquer outra coisa. Mas é tão difícil quando ela está realmente por perto e começa a me olhar de uma certa maneira e me faz sentir mal. Ela me convidou para ver o quarto que eles montaram na casa dele. Não tenho certeza se consigo entrar na casa de outro homem e ver o quarto do meu filho. Eu perguntei a ela se ela estava realmente segura com ele. Não sei por que isso só está me incomodando. Por mais irritado que eu ainda esteja, não quero descobrir que ele a está maltratando e definitivamente não quero que meu filho vá para uma casa insegura. Não contei nada a ela sobre o que a irmã dela me disse. Provavelmente não vai durar muito, mas agora há uma grande chance do meu bebê recém-nascido ir para a casa dele. Isso me mata só de pensar. É quase um destruidor de alma se eu pensar muito nisso. Ela diz que está bem. Ele a ama de verdade. Ele é ótimo com crianças, ele aceita que ela está tendo um bebê e que isso faz parte do pacote. Ela insiste que não é estranho, porque ela não estava grávida quando qualquer coisa começou entre eles. Perguntei a ela por que ela fez isso. Por que ela deixou alguma coisa começar entre eles em primeiro lugar. Ela disse: "Eu não sei." Então entrou no modo: "Eu não quero falar sobre isso" e foi embora em seguida. Comportamento típico dela. Apenas fugir. No geral, estou bem. Não fico mais apenas sentado, deprimido, bebendo uma garrafa de uísque toda noite. Quero dizer, só de vez em quando, mas na maioria das vezes não. Sinto-me mais acostumado com meu novo normal agora. E tudo isso vai mudar de novo muito em breve. Atualização em 2 de julho de 2024. Eu sou pai. Eu sou pai de uma menininha. Ela nasceu ontem às 23h57, 2 semanas antes do previsto. Como já havia acontecido antes, ela estava sentindo algumas dores de vez em quando. E seu parceiro saiu para trabalhar ontem de manhã. Ela trabalha de casa, nas segundas-feiras. E me disse que por volta das 8h30 da manhã que estava tendo contrações a cada 17 minutos. A mesma coisa aconteceu há pouco tempo, mas naquela noite todas as dores pararam. Eu estava no trabalho, então disse a ela para me manter informado. Um pouco depois, ela disse que as contrações estavam a cada 15 minutos e que havia outros sinais de que poderia ser o início do trabalho de parto. Perguntei se ela precisava de alguém. Ela disse que queria que eu fosse ficar com ela. Eu nem tinha a intenção de me voluntariar, mas ela estava com medo. Nem perguntei por que ela não ligou para ele. Saí do trabalho e fui até a casa dele. Desconfortável é pouco para descrever como me senti, mas obviamente havia coisas mais importantes acontecendo. Ele não estava lá, e ela nem entrou em contato para avisá-lo. Ela disse que queria que fosse apenas eu e ela. Nas palavras dela, ele ainda não a tinha visto urinar ou se sujar. Mas como eu já tinha presenciado todas essas coisas, então, ela se sentia mais à vontade comigo. Eu realmente tentei ser o mais gentil e solidário possível. Coloquei de lado toda a questão do caso dela, do nosso casamento, de tudo, por um breve momento. Não sei bem qual era o meu propósito ali, mas acho que ela só precisava de alguém para não se sentir sozinha. Ela passou a maior parte do tempo se alongando e fazendo algum tipo de rotina de yoga para o parto. E também, pulando em uma dessas enormes bolas de exercício. Eu fiquei basicamente matando o tempo, mexendo nos pertences dele. Eu estava cronometrando as contrações e elas estavam consistentes e lentamente, ficando mais próximas umas das outras. Então achei que provavelmente o parto realmente iria acontecer. Ainda não era o momento certo para ir ao hospital, e estava quase na hora dele chegar em casa. Eu estava planejando como lidaria com isso quando ela me chamou no banheiro para perguntar se eu achava que a bolsa dela tinha estourado. Não foi como nos filmes, com aquela grande quantidade de água. Então ele chegou em casa e eu estava lá. Ele entrou na casa e a primeira coisa que perguntou foi: "O que você está fazendo aqui?" Acho que ele pensou que algo mais estava acontecendo. "Não, seu idiota, você simplesmente saiu e foi trabalhar deixando-a sozinha quando ela estava com medo." Ele me disse que a sumiria dali e que ficaria com ela até a hora de ir para o hospital. Ele colocou a mão no meu ombro e disse algo como: "Obrigado, amigo. Eu cuido daqui e ligamos para você quando estivermos a caminho do hospital."
Ele me chamou de amigo. Eu disse a ele que não era seu amigo de merda e que ele fosse se ferrar. Eu podia dizer que ela queria que eu fosse embora. Não tinha realmente certeza se ela queria isso, pois ela estava em trabalho de parto, e a tensão entre nós dois não era o que ela precisava, e eu sabia disso. Era a casa dele. Então, o que eu deveria fazer? Saí e rezei para que eles realmente me ligassem, em vez de me avisarem só no dia seguinte quando meu filho já tivesse nascido. Ela me mandou uma mensagem algumas horas depois para dizer que o médico disse para irem ao hospital. Naquele momento, eu ainda não sabia se eu ficaria esperando do lado de fora ou o que ele decidiria ser o melhor para sua aparente esposa e filho. Eu tive permissão para estar na sala. Eu não forcei minha entrada, ela disse que queria que eu estivesse lá. Foi de longe a experiência mais desconfortável da minha vida, e a única razão pela qual consegui justificar isso foi porque ela me disse que queria minha presença, e eu não queria perder a chance de estar lá quando meu filho nascesse e segurá-lo antes que ele o fizesse. Não consigo imaginar o que os médicos e enfermeiros estavam pensando. Foi extremamente humilhante com o cara tentando controlar o que eu podia ver. Ele estava assistindo, e é como se ela ainda fosse a minha esposa e aquele é meu bebê. E foi eu quem colocou o bebê dentro dela. Por fim, escolhi manter a dignidade e o ignorei o tempo todo. Eu estava lá para fazer o que ela me dizia, e meu foco não estava nele, mas em qualquer outro ambiente, eu não acho que conseguiria me conter. O bebê saiu voando. Quero dizer, dentro dos padrões de trabalho de parto. Essas são palavras das enfermeiras, e eu confio que as enfermeiras de parto sabem do que estão falando. Ela teve uma laceração muito grave porque o bebê saiu muito rápido. O bebê é tão pequeno, mal chega a 2,7 kg e tem apenas 45,7 centímetros, mas está perfeitamente saudável. Eu fui para casa para um breve descanso, embora eu realmente não conseguisse descansar. Voltei hoje e, claro, ele estava lá. Surpreendentemente, ele disse que ia nos dar um tempo sozinhos com o bebê. Não tenho certeza se ela pediu isso a ele antes de eu aparecer ou não. Não perguntei. Ele até trouxe comida para nós quando voltou algumas horas depois. Me perguntei se a minha comida poderia estar envenenada, mas tentei ser educado. Ele ainda não foi embora. Eu simplesmente não posso me permitir fazer nada que faça ela tentar me manter longe da minha filha agora. Não quero que eles tornem as coisas difíceis para mim. Eu preferiria não compartilhar o nome dela publicamente, mas posso confirmar que é o nome que escolhemos para uma filha anos atrás. Ele não teve voz, e não disse nada sobre o nome, mas me mata vê-lo segurando-a. Eu resolvi ir embora porque era demais ficar ali, fingindo ser parte de um estranho trio como Wayne. 3 é demais. Sei que terei meu tempo com ela quando ele não estiver por perto. O cara já está postando fotos deles nas redes sociais. Não sei exatamente como vou lidar com isso, mas vou descobrir. Só preciso encontrar uma maneira de ser a pessoa maior, porque não vou deixar ele, ou o relacionamento deles me desanimarem de ser o pai da minha filha. Agora entendo completamente o que é fazer qualquer coisa pelos seus filhos. E se isso significa ter que fingir que me dou bem com ele, eu vou fazer isso. Comentários adicionais do OP. Não é sobre me escolher. Só tenho dificuldade em não me importar mais com ela. O fato dela estar carregando meu filho tornou tudo muito mais difícil. Caso contrário, eu poderia ter cortado todos os laços com ela. Não sei, ainda sinto a necessidade de protegê-la ou ajudá-la. Espero que fique mais fácil agora que ela e o bebê são 2 pessoas separadas. Sinceramente, estou pensando em fazer algo bem estúpido. Elas terão alta do hospital amanhã de manhã. Não quero vê-las indo para casa com ele, então estou pensando em pedir para ela vir para nossa casa. É ridículo, e nos prepara para o desastre. Mas não seria para ficar com ela. Só não quero que meu bebê recém-nascido vá para a casa de outro homem. Eu simplesmente não sei como vou conseguir lidar em ver minha filha indo do hospital para a casa dele. Eu cedi e pedi que ela fosse para casa comigo quando elas estivessem alta. Eu formulei isso mais como: se você não quiser ir para a casa dele, você não precisa.
e a informei que ela poderia voltar para nossa casa se quisesse. Ela disse que não pode. E eu perguntei por quê? E ela me respondeu que ele fez muito por ela. Ele a mudou para sua casa. Eles montaram um berçário inteiro. Ele a ama. E que eu não a amo mais depois do que ela fez. Mas ele a ama e a aceita, mesmo com o bebê. Ela acha que nunca encontrará alguém que a ame e ame nosso bebê também. Então ela não pode correr o risco de perdê-lo. Tentei dizer que ela não lhe deve nada. Só porque ele a deixou se mudar e há um quarto para bebê lá não significa que ela esteja em dívida com ele. Especialmente quando se trata de algo tão importante. Ela só disse, eu quero, mas não consigo. Sinto muito. Eu fui embora dizendo a ela que não podia ficar ali sentado e assistir elas entrarem no carro dele e ir para a casa dele. Como consolo recebi um você pode vir vê-la amanhã. Que ótimo. Eu sei que ela fez isso e é tudo culpa dela. Mas porque estou sentindo que falhei. Isso não teria acontecido se eu não a tivesse excluído imediatamente. Eu basicamente a empurrei para ele. Hoje eu disse que ele não pode postar fotos da minha filha. Ele disse que estava apenas postando algumas fotos para dizer o quão orgulhoso e feliz ele estava da minha esposa. Foi estranho. Eu disse que ele pode postar o quanto quiser, mas ele não pode postar o bebê. Ele não pareceu estar levando isso a sério. Então eu disse que sabia que ele gostaria de ter ganhado esta. Mas ele não ganhou. Ela é minha filha, não dele. Se ele for genuíno sobre querer ser meu amigo e me respeitar como o verdadeiro pai, então ele respeitará meu pedido. Ele disse ok. Que entendeu. Vamos ver. Atualização em 24 de julho de 2024. Atualização de vida. Muitas pessoas têm pedido uma atualização sobre minha situação, mas eu estive bastante ocupado. Tenho bebê, além de uma semana cheia de problemas irritantes e intermináveis, mas não relacionados. Lembram do livro Alexandre e o dia terrível, horrível, nada bom, muito ruim? Foi assim que minha semana tem sido. Mas eu nem vou entrar em detalhes além de dizer que não consigo nem ficar na minha própria casa, devido a um buraco gigante na parede. Estive lidando com seguros e empreiteiros o dia todo, e eles acertaram um cano de água. Ainda estou de licença paternidade e continuo a passar tempo regularmente com minha filha. Temos um cronograma definido para quando minha filha vem ficar comigo, então tenho passado menos tempo na casa dele. Às vezes minha esposa precisa de ajuda durante o dia, ou apenas para poder tomar um banho ou tirar uma soneca, então eu paro para ajudá-la. Na verdade, eu só quero aproveitar qualquer oportunidade que eu puder para passar um tempo com o meu bebê e criar um vínculo. Além disso, a amamentação não está funcionando muito bem. Ela ainda não está produzindo leite suficiente e eu sei que ela está chateada, mas isso meio que torna as coisas mais fáceis para mim. Pelo menos ela tem ajuda quando o bebê está com ela. Supostamente ele ajuda acordando à noite. Estou sozinho. E não vou mentir e dizer que é moleza, mas acho que estou pegando o jeito. Outro dia ela me ligou e pediu para eu ir até lá. Disse que estava à beira de um colapso mental. Já ouvi essa frase dela várias vezes quando ela me traiu sem meu conhecimento, e geralmente estava relacionada ao trabalho. Quando cheguei, ela ficou dizendo que não conseguia lidar com a maternidade e com a vida, e que não consegue fazer nada direito. Ela estava chorando. Dessa vez, ela não podia fugir para a academia. Se pudesse, iria. Mas não pode se exercitar ainda. Ela não quer falar com ninguém e não busca ajuda profissional. Alguns dias ela parece muito melhor do que em outros. Ela é apenas uma pessoa facilmente sobrecarregada, pois qualquer coisa a faz se sentir assim. Às vezes ouso dizer que nos divertimos juntos. O máximo que ela consegue fazer em termos de atividade física agora é caminhar. Levamos o bebê para sua caminhada mais longa até agora e andamos da casa dele até a minha. Tudo correu bem na caminhada. Ela estava de bom humor. Estávamos brincando. E de repente ela ficou muito triste depois de estar na nossa antiga casa compartilhada por tanto tempo. Ela finalmente admitiu que não é assim que deveria ser. Criar nossa filha entre duas casas. Ela disse que aqui
é a verdadeira casa da nossa filha, e que ela só deveria ter uma. Então, ela começou a soluçar por não ter mais uma casa também. Que minha casa não é mais o lar dela e a do namorado também não é. E ela está essencialmente sem teto e sem lugar. Ela admitiu que fez uma merda muito grande e não quer compartilhar a guarda ou ver a filha apenas metade do tempo. Ela só quer voltar para casa, mas que ainda ama ele e acha que ele a ama, e também ama nossa filha, e não quer magoá-lo depois de tudo o que ele fez por ela. Eu disse, e daí? O que ela deseja para a filha dela deve ser mais importante do que os sentimentos dele. Se ele não consegue superar o fato de que a mulher casada e grávida, com quem ele estava se envolvendo, quer que a filha cresça em um lar único e com o pai verdadeiro, que ele se dane. Ele pode se ferrar de qualquer maneira. Se ela não consegue contar e quer que eu conte, eu contarei. Ela não acha que consegue contar a ele. Eu disse a ela que esse é o maior problema dela. Comunicação e honestidade. Apenas diga a verdade. E pare de ser covarde sobre como você realmente se sente. A questão é que eu tenho tolerado ele ultimamente. Não gosto dele, mas tolero. Sei que parece loucura vindo de mim, mas acho que ele está genuinamente envolvido. Ainda assim, isso não o absolve de qualquer envolvimento. Ele está voltando a ser excessivamente agradável comigo. Sugere que nos encontremos e tente ser amigos. Ele está tão feliz o tempo todo, o que é um pouco desconcertante, mas acho que ele é apenas uma dessas pessoas otimistas, e talvez seja isso que ela goste nele. Eu não sou assim, e nunca serei. Também nunca sairei com ele. Então ela e eu meio que começamos uma discussão. Começou como uma conversa, virou uma briga, e depois voltou a ser uma conversa novamente. Tudo sobre o que não gostamos um no outro e em nosso relacionamento. No final conseguimos dizer o que precisamos um do outro. Ela está apenas sobrecarregada demais no momento e não consegue fazer nenhuma mudança. Ela não consegue lidar com tentativas de mudança agora. Isso lhe causa muita ansiedade. Atualização em 28 de julho de 2024. Minha esposa mudou de casa por enquanto. Este mês continua sendo o mais estranho que já vivi. Os reparos na minha casa foram feitos e eu estou de volta, graças a Deus. Só consigo aguentar umas poucas noites sob o teto dos meus pais. Eu fiquei com outra pessoa. Saímos em um encontro. Acho que ambos queríamos apenas transar para afirmar que finalmente superamos nossos ex-cônjuges. Ela é a ex-esposa de um amigo meu. Na verdade, nós dois nos aproximamos e nos tornamos mais amigos do que eu e o ex-marido dela. Várias pessoas sugeriram que começássemos a namorar. Nós nos damos muito bem e à primeira vista somos uma ótima combinação, mas foi estranho demais para ambos. Ela é muito atraente, sociável e divertida, e tem sido incrivelmente gentil comigo durante todo esse processo. Mas não consigo vê-la como mais do que uma amiga. Eu estava evitando intencionalmente dormir com qualquer outra pessoa. Eu não tinha estado com ninguém desde a última vez que dormi com minha esposa. Isso parece uma eternidade atrás. Por muito tempo eu não estava interessado em estar com outras mulheres. Então isso meio que se transformou na minha maneira de me sentir moralmente superior a ela. Eu ia resistir e não perseguir nada, até depois que nos divorciássemos. É bem inútil e infantil. Apenas uma maneira idiota de me fazer sentir melhor e poder dizer que nunca a traí. Eu ainda não sinto que traí, pois não existe mais casamento. Poucas horas depois disso, comecei a receber mensagens da minha esposa, dizendo que decidiu que quer voltar para casa. É como se ela tivesse algum tipo de sensor. Ela dizia que estava pronta e me perguntava se eu a ajudaria. Liguei para ela e disse que não queria que ela voltasse para casa e que não queria reatar nosso relacionamento. E que ela não pode simplesmente decidir que é isso que vai acontecer. Ela então começou a dizer: "Ah, eu sei, só queria dizer que queria voltar a morar aí." Eu disse a ela que não acreditava nela de verdade e que sentia que ela estava apenas me zoando de novo.
Ela disse que achava que nossa conversa do outro dia tinha ido tão bem e que ela achava que parecíamos estar nos dando bem e que poderíamos realmente trabalhar para consertar tudo. Mas até lá ela poderia dormir em outro quarto. Ela disse que estava falando sério sobre isso e que queria que nossa filha tivesse apenas uma casa. Eu me sinto tão confuso sobre tudo. Mas no final das contas eu quero minha filha morando na minha casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não quero outro homem ajudando a criá-la. Então mordi a isca. Hoje fui até a casa dele para ajudar a minha esposa a mover algumas coisas. Mas eu imaginava que, ao chegar lá, ela poderia ter mudado de ideia ou que, na verdade, não estava mais planejando sair e estava apenas esperando para ver se eu faria mais alguma coisa por ela. Quando cheguei, eles estavam discutindo. O bebê estava chorando, ela também estava chorando e correndo para embalar coisas em sacolas. E ele a seguia pedindo para que ela ficasse, oferecendo fazer qualquer coisa para que ela não o deixasse. Ele me acusou de ter sido ideia minha. Talvez tenha sido, não sei, na verdade não me importo com o que ele pensa. Era óbvio que ela tinha acabado de dar essa notícia a ele um pouco antes que eu chegasse. Ela estava dizendo repetidamente que só queria que sua filha fosse criada em um lar único, e que a casa dele não era realmente o lar delas, e lamentava estar fazendo isso com ele depois de tudo o que ele havia feito, mas ela precisava dar à nossa filha um lar com seu verdadeiro pai. Voltamos para minha casa e ela está obviamente uma bagunça emocional. Não tinha um espaço preparado para ela ainda. E 15 minutos depois, ele aparece na porta da frente. Ela não queria falar com ele, porém ele não desistia. E lá na varanda da frente começou a falar coisas em voz alta como: "Não foi isso que você disse quando estava me chamando ontem à noite?" Então, depois de ter certeza de que nossos vizinhos estavam curtindo essa cena embaraçosa, por tempo suficiente, eu disse que se ele não fosse embora, eu chamaria a polícia. Eu fui lá e tentei acalmá-lo. Quero dizer, eu tive que simpatizar com ele. Ela foge, é o que ela faz. Eu posso ter dito algumas outras coisas a meu favor, e para fazê-lo perceber que ele não quer se envolver nessa bagunça que é minha esposa. Eu não acho que ele vai desistir tão facilmente. Parece terrível, mas quando ela chegou na minha casa, eu meio que me peguei desejando que ela fosse embora com ele. Eu sei que queria que ela voltasse, e digo a mim mesmo que era principalmente por causa do bebê, mas agora estou me perguntando em que diabos eu me meti. Ela começou a se justificar comigo dizendo: "Eu não fiz o que ele disse ontem à noite. Não fiz nada com ele desde que ela nasceu. Só estava pensando em você." Eu disse a ela: "Sim, certo. Você espera que eu acredite? Mesmo que seja verdade, o que faz você pensar que eu acreditaria em qualquer coisa que você diz?" Então, por despeito, eu disse que dormi com outra pessoa. Eu sei que só disse isso para machucá-la, e me sinto mal por isso agora. Ela imediatamente exigiu saber com quem. Eu disse que não era da conta dela. Mas ela alegou que era porque ainda somos casados. Não, eu não vou compartilhar nada. Então agora estamos coexistindo de forma estranha. Não tenho muita fé que ela vá ficar aqui. Acho que ela vai voltar para a casa dele dentro de uma semana. Eu disse a ela que ele não tem permissão para vir aqui. Ele não tem nada que estar aqui. E se estamos criando nossa filha na mesma casa juntos, então ela não pode simplesmente correr para a casa dele quando quiser. Não vai funcionar assim. Ela diz que sabe, e quer que eu a aceite de novo. E que ela vai me provar que pode ser uma boa parceira. Ela tentou me beijar e eu a rejeitei, o que a deixou chateada. Sinto como se tivesse me metido em um buraco muito mais fundo agora. Atualização em 5 de agosto de 2024. Não respondo a alguns comentários por opção. Eu entendo que muitas pessoas acham que sou um capacho e preciso ganhar coragem. O que posso realmente dizer? Podemos trocar de lugar, e você pode me dizer o quão fácil é navegar por isso, e então conversaremos. Eu realmente planejava me divorciar dela. Os papéis já estão prontos, admito que fiquei enrolando para que ela fosse notificada. Não consigo expressar por quê. O advogado queria fazer isso no dia 29 de julho,
E eu disse que precisava de mais tempo. Estou um pouco envergonhado pela minha hesitação. Mas esta é a minha vida e é muito fácil para pessoas completamente alheias defenderem o divórcio e coisas irrealistas como conseguir a guarda exclusiva da minha filha. Se eu pudesse assumir a guarda exclusiva, faria isso com certeza. Mas minha esposa não é louca. Eu entendo que todos vocês têm uma percepção muito negativa dela. Eu criei essa percepção. Bem, eu não criei essa imagem. Eu simplesmente compartilhei a verdade sobre suas ações. Então ela criou essa imagem. Isso é tudo que qualquer pessoa lendo meus posts sabe sobre ela. Nada de bom. Acreditem, ela tem algumas qualidades boas, eu só não queria me permitir lembrar ou reconhecer nenhuma delas por um bom tempo. Ela fez coisas horríveis, coisas dolorosas, coisas incrivelmente egoístas. Ela é uma pessoa emocional. Ela é uma pessoa altamente estressada, ansiosa, que tende a viver de acordo com os caprichos de suas emoções. Não estou dizendo que não é cansativo e frustrante às vezes, ou até mesmo a maior parte do tempo. Mas estou dizendo que ela não é louca. Ela não é um perigo imediato para a segurança da nossa bebê. Ela não está fazendo nada que vá fazer um tribunal me conceder a guarda total. Se eu acho que ela está preparada para criar um ser humano, não, quero dizer, eu também não estou. Mas ela tem muito trabalho a fazer e eu sei disso. Não estávamos planejando ter um bebê quando ela engravidou. Eu não teria concebido um bebê de propósito naquela época, porque ela já estava um pouco bagunçada bem antes de descobrir que estava grávida. Mas há uma diferença entre isso e estar realmente instável, a ponto de não conseguir atender às necessidades básicas da filha. Ela está tentando. Na verdade, ela parece estar menos bagunçada e menos ansiosa do que estava há um ano, quando tinha seus colapsos semanais. Ela também é coproprietária da nossa casa, assim como eu. Claro, sempre paguei a hipoteca, mas os tribunais realmente não se importam com quem tem pago a hipoteca quando a casa está no nome de ambos. Eu não posso simplesmente expulsá-la. Planejamos vender a casa e dividir o lucro. Honestamente, parecia a solução mais fácil e rápida. As casas estão sendo vendidas muito rápido por aqui, e faríamos um lucro. Dói ter que dividir os lucros. Mas não era uma batalha que eu queria enfrentar. Eu acho que no final das contas é melhor para minha filha ter a mãe dela envolvida em sua vida e desenvolver um vínculo com ela, independentemente de onde a mãe dela acabe morando ou de como será o nosso relacionamento. Também acredito que a segurança e o bem-estar da mãe da minha filha são igualmente importantes para ela. E ela precisa de um lugar para viver. Admito que aproveitei alguns dos momentos de normalidade que tivemos. Tudo bem se você quiser dizer que estou varrendo para baixo do tapete. Mas estou cansado de ficar com raiva. Cansado de ficar triste. Cansado de todo o drama. Então ter alguns dias em que a vida parece como costumava ser, quando minha vida era muito menos complicada, e apenas sentar e fazer coisas mundanas juntos sem necessariamente pensar sobre esse grande plano mestre, divórcio, reconciliação, custódia, etc. Me parece meio bom. Sinto que posso recuperar o fôlego por um segundo. Se você quiser me chamar de covarde, porque estou gostando de finalmente ter aqueles momentos que sempre sonhei que teríamos juntos com nosso primeiro filho. Que assim seja. Ainda há momentos em que me sinto incomodado. Eu meio que aprendi a gostar de viver na minha própria casa. Eu me acostumei, ou pensei que tinha me acostumado. Às vezes parece que ela está invadindo meu espaço, mas estou lidando com isso da melhor maneira possível. Ainda há coisas que amo nela. E com certeza há algumas coisas que odeio nela agora. Odeio as coisas que ela fez. Acho que amo quem ela costumava ser. Mas quando ela mostra vislumbres daquela pessoa, eu sinto falta dela. Admito que realmente sinto falta daquela pessoa por quem me apaixonei. Estamos juntos desde que eu tinha 22 anos, e ela tinha 20. Ou seja, a maior parte de nossas vidas adultas. Nós fomos morar juntos depois de apenas alguns meses. Nós passamos pela maioria das coisas adultas juntos, boas e ruins. Moramos em alguns apartamentos de merda. Nos mudamos para o outro lado do país. Compramos e vendemos.
E depois compramos uma casa juntos. Viajamos para muitos lugares. E tivemos grandes aventuras e fizemos algumas boas memórias. Sobrevivemos à Covid. E aos horríveis cortes de cabelo que fizemos um no outro. Enfrentamos perdas de emprego, acidentes de carro, sustos de saúde. Tivemos algumas brigas horríveis. Lidamos com alguns sustos de gravidez. Basicamente crescemos juntos. Bem, ela não cresceu. Ela tem muita dificuldade em ser adulta. Costumávamos ser como melhores amigos, sempre juntos. Ela ainda tem poder sobre mim de certa forma. E de que adianta tentar negar isso? Atualização em 24 de agosto de 2024. Eu pedi o divórcio. Muita coisa tem acontecido recentemente, sendo o novo bebê o mais evidente. Mas a vida ultimamente tem sido uma verdadeira situação de quando chove, transborda. Mas no final das contas, estou bem. Obrigado a todos que entraram em contato para saber como eu estava. Eu finalmente pedi o divórcio. Não foi por causa de algo novo que ela tenha feito e que eu não tenha compartilhado aqui. Eu estava pensando sobre isso praticamente a cada 2 segundos por cerca de 2 semanas. E finalmente decidi que não poderia mais viver assim. Pensando constantemente sobre isso e me perguntando se eu deveria ou não prosseguir. Arranquei o curativo e disse ao advogado para seguir em frente. A papelada já tinha sido concluída e estava apenas esperando que eu dissesse ok. Sinto-me aliviado agora. Acho que estava me sentindo mais estressado apenas pensando constantemente o que eu deveria ou não fazer. Agora que tomei uma decisão, me sinto melhor. Quanto mais tempo passamos juntos aqui em casa, mais percebo que não é isso que eu quero. E que não posso estar com ela de forma romântica e comprometida novamente. Espero que possamos ser amigos e não apenas pais que só falam sobre nosso filho quando necessário. Na maior parte do tempo, estou gostando de estar perto dela. Estou gostando de fazer coisas platônicas juntos. Mas o pensamento de qualquer coisa além disso não me atrai. Eu a amo como a pessoa que ela costumava ser, e a amo e respeito como a mãe da minha filha. Mas não a amo da mesma forma que costumava, e não acho que possa superar tudo o que ela fez. Não quero estar em um relacionamento cheio de ressentimento e desconfiança pelo resto da minha vida. Além disso, quanto mais tempo passamos juntos, mais lembranças de outros problemas que antes conseguia deixar de lado em nosso relacionamento voltam à tona. Eu realmente tive que considerar ficarmos juntos e tentar aconselhamento e terapia, se ela concordasse, o que nunca aconteceu, para tentar reacender esses sentimentos por ela novamente e assim manter nossa família sob o mesmo teto, ou dividir o tempo com minha filha e vê-la apenas parte do tempo, e quase certamente ter outro homem figura paterna na vida dela, o atual ou outra pessoa. Só caiu a ficha depois que ela fez o check-up pós-natal de 6 semanas e foi liberada para ter relações íntimas novamente. Ela queria que a gente ficasse junto, mas eu simplesmente não queria. Ela ficou magoada e chateada. Mas o pior é que ela ainda não tem ideia do quanto me machucou profundamente. Antes disso, o parceiro dela fez outra aparição em nossa casa. Desta vez ele estava calmo. Ele pediu para conversar e ela me disse que precisava falar com ele, mas me pediu para não sair de casa. Então eu fui para outro cômodo, e sim, eu ouvi a conversa inteira deles. A essência era basicamente que ele a queria de volta e que a amava. Ela disse que ele é um cara legal, mas que eles nunca deveriam ter ficado juntos, que ela precisa ficar com a família dela, eu e nossa filha, e que ela sentia muito por tê-lo envolvido tanto nessa confusão. Se não fosse por mim e nossa filha, ela estaria com ele, mas ela tem que nos escolher. Ela ainda está morando aqui. Ontem à noite tivemos uma briga enorme. Ela jogou água em mim e depois saiu correndo de casa só de camiseta e calcinha, sem sapatos. Entrou no carro e saiu. O mesmo comportamento de sempre, fugindo dos problemas. Foi nesse momento que eu tive certeza de que tomei a decisão certa. Claro que mesmo me divorciando, isso não vai mudar o jeito dela. Ela provavelmente vai agir assim com qualquer pessoa com quem estiver. E, nesses casos, eu não estarei lá para proteger minha filha e tirá-la da situação.
Ontem à noite precisei dizer para minha esposa se acalmar pelo bem da nossa filha, para não agir daquela maneira perto dela. Sei que, mesmo que as crianças não testemunhem diretamente, elas ainda são afetadas por esse tipo de coisa. A ideia de não estar presente e não saber com quem ela pode se envolver me aterroriza. Então, por enquanto, ela ainda está morando aqui e eu estou bem com isso. Na maioria dos dias não é como ontem. Agora mesmo, ela está sentada na mesma sala que eu, trabalhando em algo. E tudo está tranquilo. Legalmente, eu não posso forçá-la a sair, já que a casa também é dela. Hoje ela estava mais calma e o dia foi razoável. No geral, temos uma boa rotina de cuidados com nossa filha. Esse arranjo não vai durar para sempre. Mas não estou com pressa para que ela saia. No final, eu prefiro vender a casa e dividir o lucro. Isso é o que está nos documentos que apresentei, mas podemos concordar com uma data para colocar a casa à venda. E não precisa ser na próxima semana ou nem no próximo mês. Já comecei a procurar novos lugares para morar, mas não sinto a necessidade de me apressar. Estou cansado de ter tanta coisa acontecendo, tantas coisas na minha cabeça para pensar e me preocupar. Eu só gostaria de poder relaxar por um segundo. Com o estresse que venho sentindo, minha pressão arterial deve estar nas alturas. Última atualização em 3 de setembro de 2024. Postagens da minha esposa. Minha esposa encontrou minhas postagens. Ela comentou na minha postagem mais recente e eu deletei os comentários e bloqueei ela. Ela também fez uma postagem em outro subreddit. Obrigado a todos que me alertaram sobre isso. Ela já havia me confrontado pessoalmente sobre isso. Acho que ela ficou decepcionada porque eu não interagi com ela aqui. Então veio até mim e me mandou me foder, e começou a gritar repetidamente na minha cara. Quem faz isso? Ela também está postando mentiras sobre mim, incluindo histórias sobre eu socar as paredes da nossa casa, até fazer buracos, ter um problema com bebida e abusar dela fisicamente. Nada disso é verdade. Ela passou o fim de semana implorando para que eu reconsiderasse o divórcio e tentando me convencer de todas as formas possíveis. Eu não mudei de opinião. Comecei a meio que ignorá-la. Ela não suporta ser ignorada. Então agora ela está aqui postando mentiras. E várias pessoas estão me mandando mensagens, perguntando se alguma coisa disso é verdade. Nunca machuquei fisicamente minha esposa. Dei socos em paredes ou tive problemas com bebida. Enquanto eu estava bebendo mais do que o normal logo depois que descobri o caso dela e ela foi morar com seu parceiro, mesmo assim, eu não tive problemas e nunca fui abusivo. Se ela quiser me acusar dessas coisas, ela pode me acusar no tribunal e eles podem investigar. Eles não encontrarão evidências de paredes remendadas ou qualquer pessoa na minha vida que possa atestar que eu sou um alcoólatra. Ela tem uma obsessão com essa ideia de que eu sou alcoólatra, que vem de um histórico desse tipo de problema na casa dela enquanto crescia. Ela costumava chegar do trabalho e me acusar de estar bebendo, revirando a casa inteira, em busca de supostas bebidas escondidas. Adivinha? Ela nunca encontrou nada. Ela até comprou um bafômetro e tentou me forçar a usá-lo várias vezes por dia. Isso é um trauma que ela carrega. Eu não fui um marido perfeito. Poderia ter feito muitas coisas de forma diferente ou melhores. Quando discutíamos, às vezes eu gritava. Também ficava longe de casa por longos períodos quando ela precisava de mim, e não levei isso a sério. Posso ser acusado de ser insensível ou frio em alguns momentos e provavelmente ela não estaria errada sobre isso. Mas as coisas que ela está dizendo aqui não são verdade de forma alguma. Nota do editor. Por enquanto é tudo. E se o OP publicar mais alguma atualização, eu as trago aqui para vocês. Até a próxima.